Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, Pura? A nossa aula, o nosso clube de leitura. É isso aí, moçada! Vamos lá, então! Chegamos para a nossa aula. Como a professora Amadinha disse, enfim, a aula esperada do Clube de Leitura Unidade 1. E aí, como é que está? Tá tudo certo? Conseguiu fazer a leitura ou não? Ah, com certeza, né, Amadinha? Olha só, tivemos aí 29 aulas, né, aqui encerrando com o Clube de Leitura, porém, com a participação de vocês, já queremos aí agradecer, né, Amadinha, porque a gente já recebeu alguns trabalhos, certo, sobre essa obra maravilhosa, que é nada mais, nada menos, O Alto da Barca do Inferno. Essa obra brilhante de Gil Vicente, né? Então, nosso estudante aí, você teve a honra de estar em contato com essa literatura, com esse grande poeta, o nosso primeiro aí, o nosso grande dramaturgo Gil Vicente. Então, essa aula segue aí, certo? Com o sentimento, né, de alegria, porque nós vamos conversar, vamos estar aqui pontuando, fazendo essa análise. É uma conversa literária sobre o Alto da Barca do Inferno, tá certo? A nossa aula é a aula de número 30. Muito bem, e essa é a aula do Clube de Leitura. Beleza, vamos então para a nossa sequência aí, nós vamos falar um pouquinho já sobre a nossa habilidade. Lembrar que é muito importante, né, Márcia? Essa questão em que você, durante aí todo esse estudo, vai poder compartilhar, né, aí os sentidos que você vai perceber durante a sua leitura. Entender, né, que nós temos aí a literatura trazendo a partir do entendimento dessa construção, né, literária, em que o poeta utiliza um estilo, utiliza aí também as suas características e a partir daí você vai começando a agregar conhecimentos literários, tendo aí ao final, tendo condições de poder fazer essa análise, né, perceber essa característica, tá? E assim nas demais aulas você vai agregando também mais sobre literatura e essas partes das características, especificamente a estilística de cada autor da obra estudada, apresentada, dialogada, tá bom? Vamos embora então, aí após a habilidade, nós vamos seguindo, trazendo aí para você, certo? O clube de leitura. Olha que bacana, vejam só, atenção senhoras e senhores, em cena Gil Vicente com a obra Alto da Barca do Inferno, certo? Bem, vamos adentrar ao mundo literário. Entender, primeiro passo, estudante, olha só. Por que a escolha dessa obra para você? Porque a gente entendeu, né, professora Márcia, que pelo diálogo, por essa parte cômica também, né, nós iríamos aí conseguir que o nosso estudante ficasse mais à vontade, certo? Mesmo que não fosse assim uma leitura totalmente tranquila. Tem palavras rebuscadas, né, Márcia? Exatamente, porque, olha aqui, deixa eu pegar a obra, tá aí na tela, bem do ladinho da Pura. Aqui, ó. Né? Depende da editora, né, por a minha Sim. capa aqui. Essa obra, assim, para ser lida, ela é um pouco chata. Falando a verdade, né? Só que essa obra foi feita, Amadinho, para quê? Para ser ensinada. Gil Vicente trabalhava com teatro. Exatamente. E ele sempre com uma função de mostrar a sociedade em que vivia, os costumes da época. E é sobre isso que nós vamos falar já já, certo? Durante aí essa nossa aula. Então, você aí que está no fundo conversando, para com isso e vamos aí a nossa atenção, vamos aqui para o nosso momento literário. Tá tudo bem aí? Ah, eu tô olhando daqui, hein? Vamos embora, moçada. Olha só, falar desse gênero é muito importante. Lembrar que primeiro passo, o livro que você leu, o tipo de texto que está ali, né? Qual é o gênero propriamente? Ele é um gênero dramático, certo?
que nós vamos ter aí uma linguagem que ela é encenada, é um texto para ser encenado, né, professora Márcia? Exatamente. Se ele vai ser encenado, ele vai ter uma linguagem teatral, certo? E vai ter a participação como alguns elementos que fazem parte desse gênero literário, como, por exemplo, cenário, figurino, iluminação, sonoplastia. Então, esse conjunto, certo? No momento da dramatização. Vamos lá. Por que as peças elas eram apresentadas no início com uma certa comicidade? Porque baseava-se em tragédia, certo? Uma vez que tinha o objetivo de levar para os espectadores essa questão aí mesmo da mimese, da cartase, né? Que é a questão, a purificação da alma por meio da liberdade das emoções. Então, tinha ali conflitos, certo? Que esses conflitos envolviam honra, né? Aí a serem vividos, tá certo? Então, legal, né? Iniciar aí já com a unidade 1, seu primeiro ano do ensino médio, com essa literatura, o gênero dramático, né? Que envolve aí você. Muito bem, lembrar que esse gênero dramático, mais uma vez, é um texto produzido para ser dramatizado, encenado. Muito bem. Para a pessoa atuar. Tá certo. Então, geralmente, se a gente fala encenado, já nos remete a quê? Cinema, não é assim? Pode chegar lá também, certo? Para lembrar que, se ele vai ser encenado, quais são os elementos, né, para que isso aconteça? Nós vamos ter atos, né, a serem encenados ali, como você viu na narrativa do texto, no diálogo, né? Tem vários momentos, então são partes da peça, tá certo? Vamos ter também aí cenas, né? Cenas, vocês viram várias cenas ali, né? Um pouco assustadora? Não, isso só faz parte, né? Característica desse gênero dramático, certo? Nós vamos ter também rubrica, né? Que a gente até falou numa aula sobre essa parte literária do gênero dramático. Rubrica, por exemplo, um personagem está aí querendo entrar na barca e aí ou ele vai rindo, ou ele vai triste, ou ele vai reclamando, né? Fazendo cara feia, mais ou menos, né? E aí as falas, que é importante, tá? Então, essas são as características do texto para ser encenado, ok? E, claro, quem que nós vamos trazer agora um pouquinho? Se estamos falando dessa obra, colocando que o poeta, ele parte, né, desse gênero, vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos lá? Quem é, né, esse produtor? É o nosso grande poeta, Gil Vicente, certo? Então, Gil Vicente foi o nosso primeiro dramaturgo, certo? E aí ele iniciou exatamente, né, trazendo para aquele momento do século XVI, essa inovação, muito corajoso, né? Por quê? O que ele ensinava ali? O Alto da Barca do Inferno é uma das obras que compõe a tríade, certo? Nós temos o Barco da Glória, né? Ou seja, são 3 obras que ele produziu. Beleza. Vamos iniciar, então, século XVI, nós vamos ter aí 2 peças importantes que marcam aí esse século. Nós vamos ter a peça Entre os Mistérios e Milagres, ok? Que aí tratavam do quê? Da história de Cristo, tratavam de episódios da Bíblia, né? Da vida de santos. E outro tipo de peça era aquela da moralidade, peça que tinha total simbolismo moral, certo? E apavorava, alertava os espectadores sobre os perigos do mal. Então, iniciando aí com esses 2 tipos de peça, os mistérios e milagres e as moralidades. Então, nesse primeiro, para o aluno entender, a gente fala assim que é o teatro sacro, né? Que iam ensinar texto bíblico, né? Porque nesse período da Idade Média, a igreja era o centro, né? Sim. Então, a sociedade não tinha acesso à questão vamos supor assim, a leitura. A maioria não sabia ler, né? Só quem frequentava, assim, que tinha um estudo um pouquinho, eram as pessoas da alta sociedade, né? No caso lá do reino, né? Da igreja. E as pessoas, então, eles iam à igreja para ver essas peças teatrais, mas representadas pelos textos bíblicos. Já num período depois, nesse mesmo período, começou a ter as peças, essa que é da segunda parte, né? Que vai falando da moralidade. Essa que Gil Vicente desenvolveu, tá certo?
Porque aí já não fazia tanto parte da nobreza. Quem ia fazer parte, ia falar do quê? Da sociedade, pegar mesmo, né, as pessoas da sociedade. Beleza, muito bem. Então, vejam só, foi pontuado, né, sobre esses dois tipos de peças, certo? Lembrando que num primeiro momento, como a professora muito bem pontuou ali, a questão de colocar essas questões... Teatro sacro, né? Teatro sacro, né? Colocando ali a questão bíblica, tudo ali em volta à temática em Deus, né? E o segundo momento, que é a segunda peça, a qual já aí tem as características de Gil Vicente, certo? Muito bem. E então, Márcia, olha só, lembrar que Gil Vicente remete a essa literatura portuguesa, certo? Então, sendo assim, Gil Vicente, vamos dizer que ele iniciou. Ele é o pai do teatro português, né? Ok, e aí ele segue, na verdade, ele inicia esse gênero teatral, mas porque ele segue o grande Juan Ensina, né? Então, a partir de Juan Ensina, que na verdade é aí em que Gil Vicente vai aí fazer essa sua produção a partir desse grande poeta. E como é que a gente sabe que foi após, né, Juan Messina, certo? Que Gil Vicente desenvolveu essa peça de origem aí dramatúrgica. Porque nós temos uma passagem, né, de Garcia de Rezende, onde ele diz, em 1554, e tem um texto que pontua exatamente essa afirmação. Vamos ver? Confiram aí. Olha lá, ó. E vimos, singularmente, fazer representações de estilo muito eloquente, de muito novas invenções feitas por Gil Vicente. Ele foi o que inventou estucar e usou com mais graças e mais doutrina, posto que Juan de Ensina, o pastoril começou. Certo. Então vejam que tem bem claro ali, onde ele está falando, ele foi, né? Ele foi o que inventou estucar, né? Já aqui em Portugal, e usou com mais graça e mais doutrina, certo? Bom, então aí está, né, a passagem que Garcia Rezende nos deixa aí para entender que Gil Vicente ele inicia essa obra castelhana, né, a partir de Juan Ensina, ok? Bom, essa tela aí, moçada, é para vocês sentirem o teatro, como era, como ele iniciou no século XVI. Viram só? Né? Que bacana. Vou deixar novamente para vocês aí, para que a gente possa fazer uma leitura imagética, tá? Olha lá. Então, o teatro inicia exatamente assim, né? De uma forma rústica. Olha, no meio da rua, percebam que nós temos as casas aí atrás, né? Aí é a rua, a grama, olha aí o castelo, né? Então a gente tem o tempo, o céu ali, então que a gente consegue fazer a leitura de que está realmente no meio da rua, né? E aí a gente consegue ver os atores, né, encenando em cima de um palco, e vejam que a multidão está abaixo, né? Vamos dizer assim, a plateia, né? E essa plateia é toda colaborativa, né? São aí o início, a cena do início desse gênero teatral, certo? Beleza. Falando aí desse gênero, nós precisamos entender quais são as características, né? Então, olha lá, esse teatro vicentino, e aí você já vai saber do que se trata, né? Porque se trata aí de Gil Vicente, o nosso primeiro dramaturgo, né? Certo? Então, as características, vamos lá. Primeiro, nós vamos ter como característica o retrato da sociedade portuguesa, certo? Então, é um texto trazendo exatamente isso, a temática, né? Depois, a outra característica do teatro vicentino, ele é um teatro de costumes. Terceira característica, vai trazer a crítica social. Também obra de caráter universal. Vai ter influência de antropocentrismo, né? Que aí nós vamos falar já, que essa questão aqui, o Deus sendo centro, né? Ali, naquele momento de tudo em nome de Deus, né? Tudo gerava em torno, certo? Vamos falar melhor. O homem sendo da parte do humanismo. E aí nós vamos falar isso melhor daqui a pouco, tá? Vamos corrigindo aí a fala.
E aí passa essa transição, né, que a gente tem primeiro Deus o centro de tudo e depois vamos ter o homem sendo o centro de tudo, certo? E aí nós vamos já falar melhor sobre isso aí. Outra característica é a presença de temas de cultura popular, certo? Também os personagens caricaturadas e alegóricas. Vamos ter como característica perfil psicológico das personagens, né? Vamos ver ali como elas iam sendo apresentadas. Triste, arrogante, feliz, né? Como é que é? Então, essa é um perfil das características psicológicas. Também presença de humor, comicidade, elementos alegóricos e místicos, né? Vai ter ali como característica o caráter moralizante e satírico. E, claro, esse teatro vai tematizar a questão pastoril, cotidianos, profanos e religiosos. Vejam só, sempre envolvido ali, né? A temática religiosa. Bom, e estamos aí na obra de Gil Vicente e vamos entender assim, ó. O que vem ser alto? Você se perguntou aí já, estudante? O que quer dizer alto, né? Alto da barca do inferno. Pronto. Alto é uma peça teatral com uma temática religiosa, tá? Toda vez que uma peça teatral for representado, ser dramatizado com a questão religiosa, nós vamos chamar de alto, ok? Lembrando que também, né, para ele lembrar lá do filme Alto da Compadecida, né? Sim. Que Ariano Suassuna fez. Que também tem a temática questão religiosa. Você já conseguiu acompanhar? Já, né? Muito bem. Então é isso. Alto, né? É aquele teatro que vai tratar aí da questão religiosa, certo? Bom, vamos entender que Gil Vicente, ele é muito importante para essa nossa literatura dramatúrgica, não é isso? Muito bem, é isso que você tem que levar em consideração, tá certo? Outra coisa, Márcia, ele produziu só o Alto da Barca do Inferno? Não, ele teve outras produções também. Como a farsa de Inês Pereira, ele também produziu o Velho da Horta, né? Exatamente, além dessa barca, teve outra, a Barca da Glória, Alto da Barca da Glória, né? E aí também, ó, porque tríade, o Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca do Inferno. Aí, tá? Então, essa trilogia. E outras mais, mas quem se destacou, né? Alto da Barca do Inferno. Tá certo. Viu? Bom, estamos passeando, né, pelo mundo filosófico. Aqui já chegando, o momento é de entender por que Gil Vicente, né, teve aí toda esse cuidado para falar da sociedade dessa época, da época do século XVI. Porque eu entendo, Márcia, que aquela sociedade, naquele momento ali vivendo, e de repente se depara com algo sendo encenado, será que eles conseguiram se perceber que ali estava sendo representada uma atitude deles ali? Ai, com certeza, Pura. O objetivo era esse. Quando a pessoa estava ensinando ali, fazendo a cena, com certeza quem estava na plateia estava se vendo lá como um personagem. Isso já aconteceu comigo. Ai, meu Deus, eu vou ter que mudar minhas atitudes. Né? Bom, é o que nós aqui estamos deduzindo depois de tantos séculos passados, né, da produção dessa obra, tá certo? Bom, mais um pouquinho, já nós vamos falar exatamente sobre a obra, tá? Estamos aqui colocando você em contato com as informações do que é esse gênero dramático, qual é aí na questão a temática trazida, o que vem a ser esse alto, quem foi Gil Vicente, né? E agora a gente já apresentou também as características desse teatro vicentino, ok? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a obra, tá certo? Primeira coisa, entender, né, Márcia, que esta obra, ela traz para você, estudante, informações riquíssimas, né? Na verdade, eu acho que uma autoavaliação ao final, certo? Leve em consideração isso, para que a gente possa realmente conversar sobre, nós vamos deixar essa palavra, uma autoavaliação. Será que é essa a palavra certa, Márcia, depois? Não sei, né? Mas é para fazer uma autoanálise, né? Melhor, né? A questão do comportamento, vai vir sim essa reflexão. Pode ser. Bem, então... E se o aluno, né, leu, eu falei, meu Deus, não está tão diferente nos dias atuais. Não tá, né? Se realmente... Vai perceber. Verdade. Então, olha só.
um texto bacana, né? Teve várias páginas, porque dependendo da editora, né, também, ou ela dá mais espaço ou menos espaços, a capa também é diferente, a gente não falou no início, mas está apresentando agora. Esse é o livro nosso de estudo, né? Realmente a gente traz aqui totalmente diferente do que a gente colocou para vocês. Mas isso é o de menos, o importante é o que está aqui, tá? O conteúdo. Então, dizer para você que realmente não é fácil, mas não é impossível de ler, né, Márcia? Olha só, eu mesmo tenho aqui, ó, quando o diabo diz o seguinte: bem-estar, vai tu, multissemária, atesa aquele palanco e despeja aquele banco pra gente que virá. Ui, arrepiou, né? Dá medo? Dá não. É uma leitura cômica, tá certo? Bom, nós temos quantos personagens aqui exatamente sendo apresentado nesse texto teatral? 13 personagens, não é assim? Pois é, nós vamos apresentar um por um para você já. E daí, com qual você se identificou? O qual você gostou mais? Né? Quando a gente aí escolhe um, fica melhor, né? Além disso, nós vamos entender que nós temos aqui também elementos como barca. Quantas barcas, Márcia? 2 barcas. Muito bem. E o que essas barcas representam? Olha só, presta atenção aqui na questão, essa barquinha aqui, ó. O que você vê aí nessa imagem, amado? Você consegue visualizar o quê? Muito bem, amadinho. Aqui você vê um anjo, né, no comando e um outro ser, representado por quem? Pelo diabo. Então, isso aqui tem tudo a ver com a questão que vai estar relacionada à sociedade, tá certo? Então, é uma sátira impiedosa da sociedade portuguesa do século quê? 16. O que nós temos? Aqui suas críticas não poupam ninguém. Fidalgo, padres, magistrado, mas também sapateiros e ladrões. E que mais? Ninguém é salvo ou condenado em função de sua classe social. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. O que conta é o seu comportamento com relação ao próximo, é sua verdade moral ou ética, sua consciência acerca dos atos que cometeu. O que mais temos também? A questão da barca do inferno. Entender, né, Márcia, que assim essa obra, cada personagem traz nas roupas ou nas mãos os símbolo dos seus pecados, e deles eles não podem se desfazer, certo? Também vamos ter representado pela primeira vez em 1517 o quê? Nós vamos ver as almas chegando para embarcar rumo ao inferno ou ao paraíso, né? O que vem a ser as almas? Olha aí, querido, 2 almas lindas aí para vocês. As almas são figuras alegóricas, tá? Figuras alegóricas que vão representar aí os tipos sociais, tá? Porque a cena acontece lá, né? Lá naquele outro lado. No porto, né? Certo? Elas não estão mais aqui. Então, não há defesa contra as acusações do diabo ou do anjo, ok? Muito bem. Então, assim, olha só, nós vamos entender que nós temos os condenados e os salvos, ok? Os condenados, amadinha, quem foram aí os condenados? O fidalgo arrogante, né, que representa os aristocratas, quase que não sai. O anzeneiro, o homem que explorava as pessoas emprestando dinheiro a juros. O popular, olha só, agiota, né? O sapateiro, que roubava o povo também. O frade, amadinho, olha só, o frade naquele tempo da igreja lá, ó, vem com amante, porque ele gostava de uma dancinha, né? E namorar também. É o padre, né? Que não pode, se é padre não pode, né? A alcoviteira, a mulher que prostituía moças. Popular, cafetina. Exatamente, o judeu, que era marginalizado, tanto que o bichinho não embarcou na barca, mas daqui a pouco você sabe disso. O corregedor e procurador, representando a corrupção da justiça. O enforcado, claro, Amadinho, que você não pode tirar sua própria vida também, né? O parvo, aquele tolo camponês idiota que era explorado e que foi salvo. E que falam que é o bobo, né? E os 4 cavaleiros que morreram em defesa do catolicismo
nas cruzadas. Então vejam só aí, os condenados, amadinha, que aí nós vamos para ver aí os condenados, que são fidalgo, onzeneiro, sapateiro, frade, alcoviteira, juteu, corregedor e procurador, enforcado, parvo e os 4 cavaleiros. Beleza, então aí, vejam só a sequência dos personagens, das personagens da peça. Vamos lá para agora saber quem aí são os salvos. Olha lá, o parvo, por quê? Porque era um camponês, né, idiota, explorado, que é salvo por sua falta de malícia. Olha só, viu só? Então, os 4 cavaleiros também foram salvos, né? Quem são esses 4 cavaleiros? Aí, os que morreram em defesa do catolicismo nas cruzadas. Olha as características dos que foram salvos. Olha a ação deles, né? Condiz com a ação dos que foram condenados. Veja, o parvo por ser um camponês idiota. E sendo idiota, ele era explorado, né? E aí, ele é salvo por sua falta de malícia, né? Ou seja, ele era tranquilo ali. E os que morreram salvando aí em defesa do catolicismo, né? Em nome de Deus ali, da igreja, certo? Então, vamos lá. Vamos conversar agora diretamente sobre a obra, a peça de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, essa obra que nada mais, nada menos, traz uma crítica social marcada em que pela sátira, né, é impiedosa, gente, é toda ali satirizada, né, as ações daquela sociedade. Bom, representada, gente, essa peça pela primeira vez em 1517. Então, é exatamente aí que nós vamos ver as almas chegando para embarcar rumo aí a um destino, o bem ou o mal, né? Inferno ou paraíso, certo? Bom, para isso, a gente vai conversar, mas aqui a gente vai apresentar para você, certo? O nosso convidado do Clube da Leitura Unidade 1, o nosso filósofo, o professor Hélio. Tudo bem, professor? Com grande alegria, né? Estou aqui com vocês para trazer um pouco de contribuição filosófica diante do contexto histórico. Vislumbrando que o barqueiro, Aqueronte, né? O Caronte, ele tinha essa função, ele era o barqueiro de Hades, na mitologia. Então ele dividia 2 rios, os rios Estige, né, que era dos vivos, e o Aqueronte, que era dos mortos. Aí quem morria ele já ia buscar, não tinha contato nem diálogo, mas no sentido de trazer aqueles que fez pelas suas atitudes, né? Bem interessante. E o maniqueísmo, né, o de Maniqueu, surgiu lá no século III depois de Cristo, com o profeta persa, Mani, tá? O nome dele era Mani. Aí veio o maniqueísmo. Agostinho, ó, lá no início da escola, que a Idade Média se divide em 2. A primeira parte é a patrística e a segunda é a escolástica, que aconteceu a obra de Vicente. A princípio, Agostinho aderiu ao maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Existem 2 forças, 2 deuses, o mal e o bem, que eram distintos e opostos entre si. O mal mandava fazer isso e o bem mandava fazer isso. Porque Maniqueu julgou que não existe... Se existe Deus é amor, por que existe o mal? Então existiam 2 forças distintas, o mal e o bem. E Agostinho foi adepto por um tempo. Depois que ele virou cristão, ele condenou e colocou o maniqueísmo como uma heresia. E combateu essa heresia e fugou, né, com muita rigidez. Só a obra de Vicente, ela veio lá no pensamento, porque a Idade Média era a teocracia, Deus no centro, tudo era a vontade de Deus. Aí suponha, a minha opinião, que Vicente estava do Renascimento, ou seja, o Renascimento renasceu, quebrou-se a ideia de Deus, o poder. Aí queria que o antropocentrismo, que é o homem no centro, já não era mais Deus. Na questão da transição, né, do humanismo. Né? Aí essa obra ele vem para fazer essa crítica, né? E, inclusive essa sátira aí, essa ideia do maniqueísmo, o bem e o mal, temos o nosso senso comum a todo momento. Já passou por isso? Olha só, você já teve essa ideia, né, isso estudante? É importante agora, olha só, olha para nós aqui, ó, 2 deuses.
o bem e o mal. Aí você quer matar a aula, né? Quer fugir. Aí o Deus, o malzinho vai dizer, ó, foge. Não tem sentido essa escola, não tem sentido a aula. Aí o Deus bom do outro lado, não foge não, o seu futuro, você vai ter um futuro pela frente, vai estudar, vai fazer uma faculdade, constituir família e ser feliz. Ou seja, a todo instante o bom e o mal estão falando na sua cabeça. Esse é o senso comum da nossa, essa ideia, né? Vocês disseram que traz para hoje, né? Esse contexto, né? Ele vale para hoje, atualmente. Sendo que o Vicente pensou lá, criticando, ó, essa transposição. Renascimento, iluminismo, ó, o homem no centro. Então, eu vou fazer essa crítica, né? Do contexto da Idade Média. E ele faz essa crítica, né? Através desse auto, né? Dessa peça aí teatral. Escolhendo o personagem, colocando Isso. muito bem as falas e de uma maneira aí cômica, certo? Então, ouvindo o nosso filósofo aqui, né, contribuindo, nos colocando aí importante informação, a gente começa a fazer uma reflexão. Você está fazendo aí, eu estou aqui. Então, realmente, quando eu comecei a pensar, quando eu estava ouvindo, eu realmente parei e disse, toda hora nós estamos nesse senso comum e aqui uma hora faço, não faço, né? E é bacana a gente poder, professor, ouvir isso, né? Porque vem todo um estudo também embasado sobre isso, certo? Às vezes a gente tem essas atitudes, mas também não se percebe, né? E os personagens caracterizam como atualmente, contemporâneo, cada um na sociedade, você estudante não está fora, né? Nós, se colocar num personagem daquele. Sim. A gente critica da corrupção, mas a todo momento estou tentando cometer uma, né? Exatamente. Você só sabe apontar, né? Mas assim, olha, um exemplo claro. Você está apressado. Você precisa pagar uma conta, né? E aí você fura a fila? Ou você espera a sua vez? Se tiver a chance, você fura a fila? Ou não? Ou nem só de furar, mas como você encontra alguém lá, Isso. lá na fila do... Na boca do caixa, já na boca e já passa. Toma Tá aqui, furando. ó. Paga pra mim e tirando Sempre a vez do tirar outro. vantagem, né? Sempre querendo tirar vantagem. Isso tudo, olha só, já faz parte de algo que não é muito legal, né? Mas, como foi dito, a gente está o tempo todo nesse senso comum. E o que deixa prevalecer em você aí? Qual é? O bem ou o mal? Certo ou não, né? A atitude certa é isso mesmo. Não, vou esperar. Nem que demore 5 horas eu aqui na fila, meu pé doendo, mas o certo é eu esperar tranquilo. É assim? Inclusive é o respeito pelo outro, né? Aquele idiota. Ó, na sociedade, a pessoa boa ela é tida como um idiota, um bobo. Mas no âmbito da espiritualidade de Deus, o Deus bom, né, no caso, a pessoa é salva. Ele foi salvo, né, aquele rapaz, Pablo, né? E a gente viu na obra de Gil Vicente que apenas 2 foram salvos, né? E eu até disse, olha, observem as características, por que foram salvos? Né? Não enganaram, né? Não roubaram, não se prostituíram, né? Ou seja, realmente aí Gil Vicente colocando de uma certa maneira que o bom, né? O legal é você ter atitude legal também, né? Através desses 2 personagens aí sendo aí salvos. Mas falando da obra, falando dessa construção literária e a temática voltada aí, né, que Gil Vicente trabalhou, ele foca muito essa questão da crítica, né, da temática bíblica. E aí chega a esse comportamento dos personagens tratando dos 7 pecados capitais, não é isso? Então a gente vai apresentar para você um pouquinho para entender, né, qual aí essa temática central, baseada também nessa crítica, mas que tudo naquele período girava em torno de Deus, né? Da espiritualidade. Teocracia, teo, né, Deus, e cracia, povo, né? Ou poder, então o poder de Deus. Tá? E aí a gente vê que nós temos momentos desde a história, como a gente está vendo, já impregnada a questão da ira, né? A questão da soberba, também o que é luxúria, né? Que mais? Meu Deus, você tem preguiça? Ah, não, pela fé.
sabe? Pecado. Preguiça é um dos pecados capitais, tá? Temos também o quê? A gula. Você gosta de comer muito, Mais ou menos, mais ou menos. Certo? Outro Mas, pecado. de certa forma, traz prazer. E se você não tiver o controle, né, você vira um pecado, né? Um pecado capital. Ou seja, Você tá enquanto tão você está cheio. comendo demais, qual é o risco até de estragar e outros não têm. É nessa perspectiva do outro, né? E essa desigualdade, a gente já consegue ver que ela é enorme no nosso mundo, Questão né? social, ele coloca, né, a Sim. crítica social dele. Então, essa A todo temática instante envolvida. eu acho que eu posso, eu que tenho que ter esse favorecimento só para mim. E os outros, né, que estão em sua volta. Egoísmo, né? Isso, né? Avareza. Avareza Né? também, né? Você, às vezes, reclama de muita coisa, tá de barriga cheia e Já reclamando. tá reclamando. É, um avarento, né? Sempre trazendo o azar para si, para você, em torno daquilo que você está vivendo. Então nada de avareza, tá? E muito menos inveja, Isso. né? Então, certo, envolvida aí todas esses pecados, né? capitais, Essas né? ações, né? Que a gente diz assim. Lembrar que Gil Vicente é essa forte crítica mesmo, né, Márcia? Aí, principalmente, é um personagem que é aí o padre, né? Vejam só, o padre, a atitude. O que seria, imagina você encontrar, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que Gil Vicente coloca ali? A atitude do padre. Desonestidade. Exato. Porque são pessoas humanas, né? Inclusive eu estudei no seminário e lá eu percebia que há pessoas boas, mas também pela atitude humana há pessoas que vai pelo lado racional, carnal. Carnal, né? Dizer assim. E daí... Os pecados capitais. Isso, pois é, os pecados capitais envolvendo sempre porque somos seres humanos, né? Então, olha só, Gil Vicente faz essa crítica também, certo? Então, o Alto da Barca do Inferno fala do juízo final católico de forma satírica e com forte apelo à moral, certo? Ele tem aí como um cenário um cais, né? Onde estão ancorados duas barcas. Uma que leva ao paraíso, e aí nós vamos ter um anjo como comandante, e outra que leva ao inferno, e o comandante é o diabo, certo? E ele traz consigo um companheiro. Olha só. Então vamos lá. Os personagens que aí são julgados são exatamente, vamos ver, os condenados, né? Que é o seu destino, pelo anjo e pelo diabo, certo? Vamos ter também aí, dentro dessa obra, em que vai ter com eles ali um objeto, né, que geralmente é um pecado, sabe, enquanto estão lá na vida, porque eles estão já num outro momento, certo? E, primeiramente, eles vão se aproximando do diabo, e aí vão perguntando para onde vai a barca, né? E ao saber que vai para o inferno, ficam horrorizados e se dizem merecedores do céu. O inferno fica horrorizados e se dizem merecedores do céu. Por quê? Aproximam-se, então, do anjo, que os condena ao inferno por seus pecados, né? Imagine você sufocado para embarcar, né? Querendo aí ainda, né, viver do outro lado, mas ainda de uma forma dentro da sua concepção, o melhor lugar, sendo que enquanto estava em vida, você não foi merecedor por suas atitudes, por aquilo que você não fez certo, né? Então, Gil coloca exatamente nessa obra essa reflexão, essa crítica, certo? E aí nós vamos ter no personagem do Parvo, né, que ele era inocente, ele não tinha malícia, né, em tudo que ele ia fazer, certo? Então, por ter uma alma pura, é conduzido ao paraíso. Olha, por isso que foi salvo, né? Os 4 cavaleiros, eles lutaram contra os mouros lá nas cruzadas, né? E isso em nome da igreja, né, em favor da fé católica. E por isso também foram dignos da salvação, ok? O judeu chegou acompanhado de um bode e não entra em nenhuma das barcas. O diabo tem a desculpa de que não transporta bode, então aconselha a procurar outra barca. Quando procura o anjo, este afirma que não poderá entrar em sua barca, pois não seguia os dogmas cristãos. Todos os outros personagens são conduzidos ao inferno, pois não são capazes de se desprenderem de seus pecados em vida. Então, por exemplo, o frade, né, traz uma espada de esgrima e uma amante que simboliza seus pecados, né? Então, aí a simbologia de cada personagem.
Ele acredita que seus pecados deveriam ser perdoados, uma vez que ele estava a serviço da fé. Porém, é condenado por seu falso moralismo religioso, como o professor Hélio aqui explicou. Então, através das falas, gente, através das falas, os personagens, eles apresentam o quê? Traços que denunciam essa condição social, né, daquele século. Então, na obra, nós vamos ter dois tipos de personagens, os alegóricos e o tipo, certo? No primeiro grupo, os alegóricos, nós vamos ter anjo e diabo. Eles representam a visão maniqueísta, que nada mais, nada menos, né, professor? Esse maniqueísmo que você falou. Deus bom e o mal. Certo. Então, nós vamos ter essa simbologia, o bem e o mal, o céu e o inferno, né? Isso para nós aqui, sempre a gente está nesse posicionamento, né? Já no segundo grupo, né, que nós vamos ver aí os tipos, né? Nós vamos ter aí uma sociedade, né? Da época, as suas aspirações, seus vícios e seus dramas, certo? Então, Gil Vicente retrata aos poucos os vícios da sociedade daquela época, como a falta da fé, valores morais e religiosos e não aplicação da justiça, beleza? Então, nós vamos conhecer um pouquinho como foi essa construção desse estilo, a estilística. Nós vamos ter aqui, olha só, certo? Um texto, né? Todo em 7 sílabas, ok? Essa é a estilística de Gil Vicente na produção aí desse gênero dramático, ok? E aí a obra, nada mais, nada menos para vocês, claro, né? Um trechinho como exemplo, como foi essa construção, é um diálogo, é um texto para ser dramatizado, essa é a estrutura com fala de personagens, ok? Muito bem, assim nós vamos deixando para você, claro, aqui, né? O nosso filósofo. Vamos focar no nosso filósofo. Um grande abraço, ó. O sinal é esse, tá? De filosofia, de Hélio. Professor Hélio, a gente quer agradecer em nome dos nossos estudantes aí, da mediação tecnológica, a sua contribuição. Estou à disposição, né? Tá certo. Então é com grande alegria. Esse livro ele traz uma reflexão. E, ó, quando nós começamos a ler um livro, é como se fosse a morada. Adentramos nele como se fosse uma casa. Estamos naquela casa e vamos viver aquela situação, cada passo, capítulo, etc. E refletir, né? Trazer para a nossa reflexão. Beleza. Então, assim a gente aguarda vocês